Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. A nossa aula de hoje vai ser sobre especificamente o desenvolvimento das estruturas vasculares, principalmente aquelas que estão associadas ao coração, e também das estruturas valvulares do coração primitivo durante o desenvolvimento embrionário, tá bom? Então, assim, nós vamos focar o nosso estudo hoje na percepção de como aquelas estruturas do coração primitivo elas se diferenciam para formar as estruturas valvulares e como é que as estruturas arteriais e venosas elas se estruturam no início da gestação. Existe uma série de modificações das estruturas venosas e arteriais durante o desenvolvimento. Eu não vou ficar mostrando para vocês, olha, isso saiu daqui, entortou para cá, virou tal coisa, entortou para lá, virou tal coisa. Não, eu vou contar para vocês de forma bastante sucinta de que forma aqueles grandes vasos, aqueles vasos que são importantes durante o desenvolvimento inicial do embrião, como é que eles se diferenciam e a partir disso nós podemos então, quando for necessário, a gente consegue acessar as diferentes fases do desenvolvimento e observar, né, e buscar as diferenciações que porventura sejam necessárias de se aprender naquele momento. Eu vou mostrar para vocês o caminho, né, de forma que essas estruturas são importantes para o desenvolvimento inicial do coração, mas eu não vou ficar mostrando para vocês porque as estruturas elas mudam muito de nome durante o desenvolvimento. E aí vocês vão guardar uma série de nomes para chegar, por exemplo, na veia cava inferior, que é o vaso que vocês vão realmente ver no indivíduo depois do nascimento, né? E aí vocês vão ter que guardar uma série de estruturas venosas, supra, infra, peri, e depois vocês não vão usar isso para quase nada, tá bom? Então eu vou focar basicamente naquilo que é mais importante em termos de desenvolvimento do sistema vascular. Bom, inicialmente eu queria abordar um pouquinho, né? A gente falou da formação das câmaras cardíacas na última aula e eu gostaria de trazer para vocês algum complemento em relação das estruturas valvulares que vão dar origem às válvulas atrioventriculares e às semilunares. Como é que essas estruturas elas se formam, né? Mas antes da gente falar um pouquinho das válvulas, né? Cabe a gente retomar, né, a diferenciação da estrutura do tubo cardíaco, do tubo endocárdico, né? O tubo endocárdico, basicamente, ele é formado por uma estrutura que reveste ele externamente, que nós chamamos de epicárdio, pelo miocárdio, que tem origem na diferenciação dos cardiomiócitos, né? E o endocárdio. Então, assim, basicamente são essas três camadas que vão dar origem, que vão estruturar o coração primitivo. De forma que, durante esse período, a gente não consegue diferenciar as camadas fibrosas e serosas, principalmente das estruturas que circundam o coração externamente. Então, basicamente, nós vamos focar nessas três camadas. Bom, os cardiomiócitos, né, são células derivadas do mesênquima. Qual o mesênquima? Aquele mesênquima cardiogênico que nós vimos, que se localiza lá na região anterior do embriãozinho, perto da membrana bucofaríngea. E quando o tubo endocárdico se forma e começa a sua diferenciação, aquelas células mesenquimais que têm uma característica cardiogênica, elas vão se diferenciar em células, em cardiomiócitos, e esses cardiomiócitos basicamente vão formar as estruturas formadas pelo miocárdio, pela estrutura formada de tecido muscular cardíaco. Né? Esses cardiomiócitos eles vão se arranjar para estruturar a parede, né, do coração primitivo e posteriormente para formar trabéculas, principalmente em nível ventricular, para originar os músculos papilares, né, que vão se prender às cordas tendinosas ou às cordas tendíneas, que eu vou mostrar daqui a pouco, tá bom? Esses cardiomiócitos,
eles vão formando uma camada compacta, né, e vão se projetando para dentro da estrutura ventricular, o que vai dar origem, quando a gente olha para dentro de um coração, aquelas estruturas trapeculares e também os músculos papilares. Bom, aqui a gente tem um esquema mostrando em verde o epicárdio, em rosa, né, o miocárdio, e aqui mais internamente uma membrana achatada, chamada de endocárdio, que é muito parecido com o endotélio dos vasos, né, que tem inclusive a mesma origem e a mesma diferenciação. Bom, na região localizada entre as regiões atriais e as regiões ventriculares, e aqui representando a formação de um músculo papilar, né, aqui dentro do ventrículo, nós temos células epicárdicas, que também são derivadas de mesênquima, que formam o revestimento externo, e as células endocárdicas, tá bom? Essas células endocárdicas são aquelas células que proliferam para formar o coxim endocárdico. Lembra que o coxim endocárdico é o primórdio da diferenciação e da formação das câmaras cardíacas, porque ele vai formar o canal átrio-ventricular direito e esquerdo para depois ocorrer a septação do átrio e do ventrículo. Então, as células do coxim endocárdico, elas se misturam com células provindas do epicárdio, e aí a gente vai ter uma mistura de células de origem endocárdica da região do coxim com células que provêm da região epicárdica, e essas células então vão formar aquela estrutura membranosa que dá origem às válvulas, né? O conjunto de válvulas são as válvulas. Então a válvula ventricular é formada pelas válvulas, e essas válvulas então elas se formam a partir de células do próprio endocárdio, especificamente da região do coxim, e células que migram, né, do epicárdio. E aí esse conjunto de células epicárdicas e endocárdicas vão dar origem, né, ao folheto que se prende, né, às regiões dos músculos papilares, né, para formar as cordas tendíneas ou tendinosas, ok? Bom, aqui a gente tem uma representação da região do coxim, né? Aqui os músculos papilares, né, formados por cardiomiócitos diferenciados. A gente tem uma estrutura trabecular dentro dos ventrículos. Aqui o septo interventricular, lembrando que o septo interventricular ele tem uma porção ou uma parte muscular e uma parte membranosa aqui em cima, né? E aqui a projeção, né, das válvulas se ligando, né, às cordas tendíneas e que estão ligadas, por sua vez, ao músculo papilar. Bom, na aula passada, a gente terminou contando um pouquinho para vocês de que forma aquele coração primitivo ele vai se diferenciar para formar, né, aquele coração formado por 4 câmaras, tá? E de certa forma, a gente fez a diferenciação do bulbo, do ventrículo, do átrio, falou um pouquinho do seio venoso, né? Porque hoje a gente vai falar mais do seio venoso, mas a gente não chegou a comentar o que exatamente vai originar o que do coração primitivo, o que fica e o que se diferencia para formar as estruturas do coração no indivíduo após o nascimento. Bom, então aquela parte inicial do bulbo, que a gente chama de tronco cone arterioso, ele vai ser responsável por formar os segmentos iniciais da aorta e da artéria pulmonar. Tendo em vista que a gente viu a formação das cristas bulbares em sentido helicoidal, né, para separar o tronco pulmonar do tronco aórtico. Bom, o bulbo propriamente dito vai formar o ventrículo direito, o ventrículo primitivo, o ventrículo esquerdo, o átrio primitivo, que naquele momento que forma aquela alça bulbo ventricular, ele se move lá para trás,
ele vai formar o átrio esquerdo e o átrio direito. E o seio venoso, né, que é a região do fluxo de entrada de sangue no coração primitivo, do lado direito, ele vai formar as veias cavas e do lado esquerdo, o seio coronário. E a gente vai ver como isso acontece na aulinha de hoje, tá bom? Bom, mas antes disso, cabe a gente vai falar dos vasos, né? Hoje a gente vai falar das estruturas arteriais e venosas, principalmente aquelas relacionadas ao coração. E vale a pena a gente fazer uma recapitulação de um assunto que é bastante importante, tá? Existem dois processos, ou melhor, um processo, né, de formação de vasos durante o desenvolvimento, que na verdade se diferencia em dois outros processos. O processo de formação de vasos durante o desenvolvimento, ele é chamado de vasculogênese, tá? E o processo de vasculogênese, ele repercute para a formação da angiogênese. O que eu quero dizer com isso? Que para ocorrer angiogênese, eu preciso de um vaso pré-formado, de uma estrutura vascular pré-formada, porque a angiogênese seria a ramificação de um vaso pré-formado. Ou seja, eu preciso primeiro ter a vasculogênese e, na sequência, quando eu tenho uma estrutura, um leito venoso ou arterial que está se formando, esse leito, então, ele pode sofrer de outras divisões. E aí a gente chama isso de angiogênese. Mas como é que acontece, né, o processo de vasculogênese e angiogênese? A verdade, tanto a formação de vasos, né, como a formação de artérias e veias, como a formação do coração, está relacionada com a diferenciação de mesoderme. O coração, especificamente, ele tem a ver com a diferenciação do mesoderme cardiogênico, aquele mesoderme que se localiza ali próximo à membrana bucofaríngea, tem uma forma de ferradura, que quando o embrião se dobra, ele forma um único tubo, que a gente viu a aula passada, tá? Mas toda aquela estrutura de formação de cordões angioblásticos, né, e depois da formação de tubos endocárdicos, acontece também para a formação dos vasos. Inicialmente eu tenho uma estrutura densa, uma estrutura que não tem luz, né, e depois essa estrutura adquire luz para formar um vaso. E foi dessa forma que a gente viu a formação do cordão angioblástico e também do tubo endocárdico. Né? Então, o processo é o seguinte: o mesênquima, né, derivado de um mesoderme diferenciado. No caso da formação dos vasos sanguíneos, a gente está falando de mesoderme esplâncnico, tá? Aquele mesoderme que fica na lateral. Ele é altamente angiogênico, então é ele que vai ditar o processo de vasculogênese e angiogênese dentro do corpo do embrião, assim como o mesoderme esplâncnico extraembrionário ditou o processo de vasculogênese e angiogênese fora do corpo do embrião, ali ao redor do saco vitelino, e depois foi se espalhando por todo o córion, que a gente viu lá no módulo célula, tá bom? Bom, essas células mesenquimais, né, elas se diferenciam em células chamadas hemangioblastos. Esses hemangioblastos, eles se agregam formando cordões ou agregados hemangioblásticos, e o que também eu poderia chamar de cordões, como a gente fala lá com o coração, como a gente denomina para o coração. O que acontece é que no momento em que essas células formam esses cordões, esses agregados, as células da periferia, né, desse cordão, elas se diferenciam em células precursoras endoteliais ou angioblastos, e as células do interior deste agregado, elas vão formar os hematoblastos. Então, os hemangioblastos formam angioblastos e hematoblastos. Os angioblastos vão formar células endoteliais dos vasos e os hematoblastos as células sanguíneas precursoras, as células sanguíneas
que vão caracterizar o início do fluxo sanguíneo dentro dos vasos. Tá? Esse processo, ele não é um processo de hematopoiese complexo. O processo de hematopoiese mais complexo vai acontecer depois dentro do fígado, depois na medula óssea, mas é um processo de diferenciação onde basicamente nós vamos ter a formação de células que vão revestir o vaso, células endoteliais, e de hemácias nucleadas, tá? Que depois a gente vai ver que com o processo de formação do sangue em órgãos hematopoéticos, essa célula, então, ela amadurece, perde o núcleo para ganhar a corrente sanguínea, né? A gente tem hemácias anucleadas, né? Mas nesse momento elas ainda carregam o núcleo, tá bom? Essas células mesenquimais que estão aqui ao redor, elas vão se agregar a esse novo vaso para formar células musculares lisas que fazem parte da parede dos vasos. Então eu vou ter células mesodérmicas de característica mesenquimal formando hemangioblastos. Os hemangioblastos formam cordões. Esses cordões eles se agregam, essas células se agregam para formar cordões. A parte periférica dos cordões formam os angioblastos, a parte interna os hematoblastos, e na sequência, esses hemangioblastos formam as células endoteliais e os hematoblastos as hemácias aí da circulação fetal. Essas células do mesoderme que continuam aqui, elas vão se agregar ao redor desse vaso para formar células musculares lisas que circundam os vasos sanguíneos, ok? Então, sim, vasculogênese, angiogênese, isso tudo coordenado por uma série de fatores de crescimento, principalmente VEGF, que é um fator de crescimento vascular, e o VEGF, não, são dois fatores que estão presentes, que ditam esse processo de vasculogênese e angiogênese, seja no tecido embrionário e seja no tecido adulto. Quando a gente tem algum processo de rompimento vascular, né, onde existe a necessidade de aumentar o fluxo sanguíneo, inclusive para regiões onde houve obstrução do fluxo sanguíneo, você faz uma circulação marginal, acontece angiogênese. Então as células elas começam a produzir fatores de crescimento que faz com que as células proliferem para formar novos vasos sanguíneos. Isso acontece no adulto. Isso acontece no tumor, né? Todo tumor ele começa a crescer e ele precisa de nutrientes para poder crescer. Então, as células tumorais produzem fatores de crescimento endotelial que fazem com que os vasos da região do tumor eles comecem a aumentar em termos de ramificação e vascularizar aquele tumor. Tudo isso por indução das células do tecido conjuntivo que vão fazendo as células sofrerem diferenciação para que ocorra angiogênese. Vasculogênese é o processo inicial de formação de vasos. A gente tem vasculogênese em termos de conceito durante o desenvolvimento e angiogênese a gente tem durante a vida toda do indivíduo, ok? Bom, agora que a gente viu como é que os vasos se formam, como é que as válvulas se formam, né? A gente vai voltar para aquele coração primitivo da aula passada. Então, eu cheguei a contar para vocês que naquele coração primitivo, aqui a gente está olhando uma vista dorsal do coração, ou seja, o bulbo e o ventrículo estão lá do outro lado, e aqui eu estou vendo o átrio e o seio venoso em azul, né? O átrio aqui direito e esquerdo, aqui o esquerdo, aqui o direito, e aqui o corno esquerdo do seio venoso e o corno direito do seio venoso. Lembrando que durante a quarta semana de desenvolvimento, logo depois que o coração ele começa a sua diferenciação e começa a bater,
nós vamos ter drenando para o seio venoso do coração primitivo duas veias umbilicais, uma direita e esquerda, duas veias vitelinas, que vêm lá do saco vitelino, uma direita e uma esquerda, e nós vamos ter duas veias cardinais comuns, que se formam a partir da cardinal anterior e a cardinal posterior, direita e esquerda. Então, no corno esquerdo, eu tenho a veia vitelina esquerda, a veia umbilical esquerda e a veia cardinal comum esquerda. No corno direito, eu tenho a veia cardinal comum direita, a veia umbilical direita e a veia vitelina direita. Tá bom? Então, essa é a visão do coração, da parte posterior do coração, na quarta semana. O que vai acontecer na sequência? Tá? Na sequência, já na quinta semana, por conta das alterações que ocorrem no fluxo sanguíneo, principalmente em relação à região hepática, ao brotamento hepático e à formação do ducto venoso, né, a gente vai ter uma série de alterações que vão refletir nos vasos do coração, tá bom? Então a gente vai ver que as veias umbilicais, tanto a esquerda como a veia direita, ela vai desaparecer aqui da região do seio venoso, tá? Ela vai se anastomosar lá embaixo com o broto hepático, eu vou mostrar daqui a pouco, com o sistema vitelínico. Tá? A veia vitelina esquerda, ela também desaparece, tá? Por quê? Porque ela vai fazer parte de um sistema de anastomose dentro do fígado, e aí ela vai obliterar, né? Então, a gente tem as veias umbilicais se anastomosando no sistema vitelínico, que está lá no broto hepático, e que leva o sangue vindo do cordão umbilical, principalmente pelo ducto venoso até o coração. Então a gente vai ver que aquele sangue que vinha pela veia umbilical direita e esquerda e chegava até o seio venoso, ele não mais vai chegar diretamente, ele vai passar, né, por um leito vascular na região do fígado, principalmente pelo ducto venoso, para chegar até aqui ao seio venoso, principalmente pela veia vitelina direita, tá bom? Bom, a veia vitelina esquerda, por sua vez, degenera, então eu tenho veia umbilical esquerda degenerada, veia vitelina esquerda degenerada e veia umbilical direita degenerada. Vamos dar uma olhadinha nisso. Ó. No início do desenvolvimento, a gente tem aqui ó, o seio venoso, a gente tem as veias vitelinas, que se anastomosam para formar um sistema de anastomose dentro do fígado, que a gente pode ver aqui. Tá? A gente tinha a veia umbilical direita e esquerda, que drenavam direto para o seio venoso, e as cardinais. O que acontece é que durante o desenvolvimento, as veias umbilicais que drenavam direto para o seio venoso, elas vão fazer anastomose com o sistema vascular, né, formado basicamente pelo sistema vitelínico aqui dentro do... Aqui é o broto hepático antes do desenvolvimento e aqui é o desenvolvimento do fígado. Então percebam que as veias vitelinas, direita e esquerda, elas vão formar um sistema de anastomose dentro do fígado, e as veias umbilicais direita e esquerda, elas vão se anastomosar, elas vão deixar de vir até aqui e vão se ligar aqui a esse sistema de anastomose hepática, que vai dar origem ao ducto venoso. Então o sangue vai vir basicamente pela veia umbilical esquerda, passar pelo ducto venoso e chegar até a veia cava inferior, que a gente vai falar dela daqui a pouco. Tá bom? Então percebam, né, o que acontece. Olha só o que acontece com as veias umbilicais e o que acontece também com a veia vitelina, né, do lado esquerdo. Também sofre degeneração, tá bom? Bom, na oitava semana, as veias cardinal anterior e posterior esquerda, elas degeneram.
Elas degeneram porque está havendo toda uma reorganização dos vasos dentro do embrião. Lá no comecinho da aula eu disse para vocês o seguinte, olha, eu não vou me preocupar em ficar dando nome para vocês durante o desenvolvimento, porque vocês vão ver que, por exemplo, durante o desenvolvimento do rim, a gente tem 3 conjuntos de rins que se formam durante o desenvolvimento: o pronéfero, o mesonéfero e o metanéfero. Cada conjunto de rim desses que se forma vão formar uma estrutura venosa para irrigar ele, só que ele desaparece depois. Então eu não vou ficar dando nome para vocês de todos os conjuntos vasculares que se formam durante o desenvolvimento, que são muitos. Né? Então eu vou ficar preocupado sim em mostrar para vocês o que acontece com o seio venoso para originar os vasos que nós conhecemos no recém-nascido, mostrar para vocês os principais desvios dentro desse sistema venoso e arterial, tá? E só, tá? Que já é muito, que já é muita coisa, tá bom? Bom, então as veias cardinais anterior e posterior degeneram. A veia cardinal comum esquerda, nessa parte proximal dela, ela vai originar o seio coronário do coração. Então aqui, ó, ela vai sumir aqui na parte distal e aqui ela vai formar o seio coronário do coração. A veia cava inferior, que é essa daqui, ela é basicamente formada pela veia vitelina direita. Lembrando que a veia vitelina esquerda desapareceu um pouquinho antes, lá na 5ª semana. E a veia vitelina direita mais as veias subcardinais, supracardinais e pós-cardinais, que são veias e são vasos que são formados que vêm do corpo do embrião, elas vão contribuir para a formação da veia cava inferior. Então, a veia cava inferior basicamente se forma a partir da contribuição do sistema cardinal, né? Das subcardinais, das supracardinais e das pós-cardinais, que são vasos que a gente nem mostrou porque são vários, tá? Então, ela vai ter essa influência e também um pouco de contribuição da veia vitelina direita. Bom, e aí, na 11ª semana, então a gente já consegue, né, observar aqui o seio coronário. Lembrando que esse seio coronário se formou lá na 8ª semana, pela parte mais proximal aqui da cardinal comum. A veia cava inferior, que se formou lá na 8ª semana. E a cardinal comum direita, ela vai dar origem à cava superior. Então, a veia cava superior, ela tem origem na veia cardinal comum direita, que se a gente voltar no outro slide, a gente vai ver que ele está aqui, ó, a cardinal comum, e aí ela vem um pouquinho mais para cima e para a direita, para se separar da veia cava inferior, né? E ela se diferencia na cava superior, né? O que acontece também na 11ª semana é que os ramos aqui das veias pulmonares, que até então a gente tinha 4 ramos que se entruncavam e entravam a partir de um único orifício, eles se separam para formar 4 veias pulmonares independentes na parede do átrio esquerdo. Ok? Então, a gente tem toda a diferenciação daquele seio venoso, que inicialmente era desse jeito, e aí a gente tem este seio venoso culminando basicamente com a formação do seio coronário, da cava superior e da cava inferior, tá bom? Aqui tem um esqueminha mostrando, né, como é que o seio coronário era formado inicialmente, a degeneração de alguns vasos e a formação do sistema venoso do coração, que basicamente o que ficou do seio venoso foi a cava superior, né, originada aí da cardinal direita, da cardinal anterior direita, cardinal comum direita, desculpa, a veia cava inferior, formada por um conjunto de veias supra-subcardinais
durante a diferenciação, e o seio coronário, que se diferenciou a partir da parte proximal da, da cardinal comum do lado esquerdo, tá? Então, todas essas outras veias, elas desaparecem. Elas desaparecem porque ocorre um rearranjo do sistema vascular, né? A gente vai ver que a gente não tinha veia bracocefálica, a gente não tem veia renal, a gente não tem veia esplênica, e essas veias vão aparecendo com o tempo e com a diferenciação dos órgãos e dos sistemas, tá bom? Só aqui mostrando, né, o seio venoso, né, a formação do leito vascular hepático a partir das veias vitelinas, né, e a chegada, né, da veia umbilical direita e esquerda nesse leito venoso. E depois, um pouco mais para frente, mostrando que a própria veia umbilical direita ela diminui e que basicamente o sistema de entrada de sangue para o coração do feto acontece pela veia umbilical esquerda, que joga o sangue no ducto venoso para ganhar a veia cava inferior e o coração na sequência. Bom, a gente falou um pouquinho, né, da diferenciação do sistema vascular venoso, né? Então aqui a gente tem um esqueminha de um embriãozinho mostrando, né? Cadê minha... Isso, meu laser. Então aqui mostrando que no seio venoso eu tenho vasos chegando do saco vitelino, eu tenho vasos chegando do cordão umbilical e eu tenho vasos chegando do corpo do embrião. Então, veia vitelina, veia umbilical e veia cardinal posterior e anterior e a veia cardinal comum. Esse era o seio venoso do coração primitivo inicialmente, que sofreu todas aquelas diferenciações, né, que a gente viu. E o sangue, né, e o fluxo de saída do coração se dava, né, pela aorta, pelo arco aórtico. A gente, durante o desenvolvimento, tem a formação de 6 arcos aórticos que margeiam, né, os arcos faríngeos. A gente vai tratar mais de arcos faríngeos quando a gente falar de órgãos da face no próximo quando a gente falar de órgãos do sentido, né, que é o nosso próximo assunto, a gente vai falar bastante de arcos faríngeos e eu vou retomar esse conceito para vocês, ok? Mas percebam que, ó, o fluxo de saída acontece através de arcos aórticos que passam no meio das estruturas amarelas aqui, que são os arcos faríngeos. E eles drenam por uma aorta dorsal direita e uma esquerda, né, que depois vai se fundir para formar a aorta descendente. E veja que os ramos intersegmentares dessa aorta descendente, ela vai irrigar as estruturas, né, que estão formando inicialmente o corpo do embrião e que assim, a gente tem um plexo arterial vitelino, que drena para o saco vitelino, a gente tem as artérias umbilicais, que drenam lá para a veia umbilical, e a gente tem as artérias intersegmentares no corpo do embrião. Assim como a gente tem no fluxo de entrada vasos chegando do saco vitelino, do cordão umbilical e do corpo do embrião, a gente tem vasos no fluxo de saída que também levam o sangue para essas regiões. Seja através do plexo arterial vitelino, seja através da artéria umbilical, ou seja através das artérias intersegmentares que estão em todo o corpo do embrião aqui, levando o sangue para a região da cabeça e para a região da cauda. Mas o que a gente percebe é que com 7 semanas, esse embrião já tem uma diferenciação do sistema arterial. A gente já não tem mais todos esses arcos aórticos, né? A gente tem 6 arcos aórticos que se formam,
Basicamente, a gente tem o 3, o 4 e o 6 que permanecem. Os outros, eles regridem, tá bom? Esses arcos aórticos, eles vão ajudar na formação dos grandes vasos que vão principalmente para os membros e para a cabeça, carótida, subclávia, tá? Então, a gente tem esses arcos aórticos contribuindo para a formação desses grandes vasos arteriais que vão para a região da cabeça e dos membros. Tá? A gente tem, né? A gente já não tem, a gente tem um coração com um único arco aórtico que já desemboca aqui na aorta descendente. E não mais se eu tenho duas aortas dorsais. Tá? Dessa aorta descendente, eu tenho ramos que vão irrigar o esôfago. A gente tem ramos da artéria celíaca que vão irrigar toda a parte superior do sistema digestório. A gente tem ramos da artéria mesentérica superior que vai vascularizar o intestino médio e os ramos da mesentérica inferior que vão vascularizar as partes do intestino posterior. Região final do tubo digestório e a região da cloaca que vai dar origem aos órgãos relacionados ao sistema urinário. Tá bom? Tudo que a gente vê em amarelo aqui é derivado de endoderme, então aqui a gente tem faringe, esôfago, estômago, duodeno, intestino médio, jejunilho, e aqui embaixo a gente tem a cloaca. A cloaca, a gente vai ver com mais calma quando a gente for falar no digestório e também no urinário, ela vai ser dividida numa parte anterior, que vai dar origem ao seio urogenital, e uma parte posterior que vai formar o reto. Então, essa parte final do intestino primitivo posterior, né, essa parte final do intestino primitivo, que é o intestino primitivo posterior, que vai formar a cloaca, ele vai ser dividido numa parte anterior, que vai estar relacionada com o sistema urinário, e uma parte posterior, que vai estar relacionada com o final do sistema digestório, próximo ao reto e ao ânus. Tá bom? Mas percebam que o sistema vascular ele vai se aperfeiçoando. Pense que a gente saiu aqui de 4 semanas e veio para 7 semanas, e a gente já teve uma série de alterações. Então, assim, é praticamente impossível a gente ficar nominando as artérias que vão aparecer e vão sumir durante o processo de desenvolvimento, e é por isso que eu prefiro que vocês guardem os principais vasos que estão relacionados com o coração primitivo diferenciado e o que eles vão dar, né, no indivíduo pós-nascimento, principalmente os vasos maiores, tá bom? Bom, quando a gente fala em derivados dos vasos primitivos, basicamente os arcos aórticos serão responsáveis pela formação dos grandes vasos do coração, carótidas, subclávias e a artéria pulmonar, tá bom? O sistema vitelínico ou o sistema vitelino, ele é responsável pela formação do sistema porta-hepático, né, basicamente das estruturas que vão vascularizar o fígado. E as veias cardinais vão formar basicamente o sistema cava, especificamente a cava superior, e vão ajudar na formação da cava inferior. Tá bom? Então, se a gente pensar, né, em sistema vitelínico cardinal, né, e aí você vai falar assim, mas e o sistema umbilical? O sistema umbilical ele vai se anastomosar com o sistema vitelínico, tá? E ele não vai chegar diretamente ao coração. Ele chega inicialmente, mas depois ele para de chegar diretamente ao coração. E o sangue que chega, né, do cordão umbilical passa pelo ducto venoso lá dentro do fígado e vai para a cava inferior para chegar até o coração. Então ele não tem uma conexão direta com o coração, tá? E então ele vai... E também depois do nascimento, o que acontece? A gente tem obstrução, oclusão dos vasos umbilicais, e a gente tem final, a gente para de ter sangue circulando dentro desse sistema, de forma que alguns vasos, inclusive, desaparecem, como, por exemplo, o ducto venoso,
que é tão importante durante a gestação, mas depois ele desaparece, ele oblitera, e assim como outras alterações que a gente tem após o nascimento. Bom, a gente começa a ter batimentos cardíacos no 21º ou 22º dia após a concepção, tá? Após a fecundação, ou seja, entre a terceira e quarta semana. Tá? A gente tem o coração formando na terceira semana, mas batimentos a gente tem aí um pouquinho depois. A oxigenação, né, ocorre na placenta. O pulmão ele não realiza a função de troca durante o desenvolvimento, isso é muito importante. Quando a gente vê vasos sanguíneos indo para o pulmão e voltando do pulmão durante o desenvolvimento fetal, o que está acontecendo é que está chegando sangue até o pulmão em desenvolvimento e voltando sangue do pulmão em desenvolvimento, mas esse pulmão não está fazendo função de troca. A gente não pode esquecer isso. O sangue é desviado do fígado e dos pulmões, tá? Por 3 shunts, por 3 desvios. Um deles é o ducto venoso, que eu falei várias vezes na aula de hoje, que desvia o sangue do fígado para que esse sangue consiga chegar diretamente à cava inferior para o coração poder fazer a distribuição desse sangue, né? É um sangue que chega basicamente rico em oxigênio, né? A gente vai ter o forame oval, que permite que o sangue flua do átrio direito para o átrio esquerdo, que a gente falou na aula passada, né? Então o sangue chega no átrio direito e ele vai para o ventrículo direito, mas nesse meio tempo parte desse sangue passa do ventrículo direito pelo esquerdo para o esquerdo através do forame oval. E a gente ainda tem o ducto arterioso, que desvia o sangue da artéria pulmonar para a aorta, levando o sangue mais oxigenado que iria para o pulmão, né, para a aorta. Então ocorre um desvio desse sangue ali no ducto arterioso. Então a gente tem 3 shunts. O ducto venoso no fígado, forame oval entre o átrio direito e esquerdo e o ducto arterioso que desvia o sangue da artéria pulmonar para a aorta. Então, quando a gente olha para esse esquema aqui, o que a gente vai ver aqui na circulação fetal, a gente vai ter o ducto venoso, esse círculo era para estar aqui, não sei por que ele deslocou, tá bom? Aqui o ducto venoso, então a gente tem aqui, ó, a veia umbilical traz o sangue oxigenado que passa pelo fígado e desvia, né, aqui para que ele possa cair direto aqui no ventrículo, no átrio direito através da veia cava inferior. A gente tem um outro desvio entre o átrio direito e esquerdo, né? E a gente tem um outro desvio, né, de sangue que sai da artéria pulmonar para a aorta. Tem um shunt de comunicação que a gente chama de ducto arterioso aqui. Tá? Tudo isso, gente, é para que ocorra o maior rendimento e a maior eficiência na circulação, levando em consideração que quem está fazendo a troca é a placenta. Tá? E a gente não pode esquecer, né, que essa troca que a placenta realiza, apesar de ser muito eficiente, ela não é uma troca em termos de oxigênio como o pulmão conseguiria realizar. É o suficiente para esse momento, mas ele tem que ser eficiente. Para ser eficiente, a gente precisa ter esses desvios. Quais são as principais modificações após o nascimento? O ducto venoso, forame oval e o ducto arterioso, eles se fecham, né? Os vasos umbilicais sofrem constrição e depois obliteração, e a gente tem a expansão dos pulmões e o aumento do fluxo de sangue, né, para o pulmão, de forma que o pulmão agora então vai fazer a função de troca. E fazendo a função de troca, todos esses shunts, todos esses desvios que eram necessários para a eficiência da circulação fetal, eles não são mais necessários, tá bom? Aqui mostrando a circulação neonatal, então a gente tem o fechamento do ducto venoso, formando um ligamento, porque a gente deixa de ter fluxo sanguíneo vindo da placenta,
né? A gente tem o fechamento do forame oval, formando a fossa oval, justamente por causa do ajuste de pressão que ocorre após o nascimento, tendo em vista o funcionamento, né, dos pulmões, né? E aí a gente tem uma pequena circulação mais eficiente, uma diferença de pressão, né, que faz com que este shunt se feche, esse desvio se feche. E aqui também a gente tem o fechamento do ligamento arterial por conta do pulmão, que agora faz a função de troca. E com isso, o sistema de circulação pós-natal ou neonatal, ele se modifica para se tornar mais eficiente nesse novo ambiente onde o pulmão está funcionando, onde eu não tenho mais sangue chegando pela placenta, tá? E onde eu tenho uma alteração de pressão em termos de coração que faz com que o forame oval se feche completamente, tá bom? Bom, galera, a aula de hoje era essa, né? Era isso que eu queria tratar com vocês. Eu fico à disposição para tirar dúvidas e um grande beijo. Vejo vocês em breve.